Bem-vindo ao mais artisticamente divertido canal do YouTube. Então, hoje a gente vai falar sobre expressionismo. Então, esse termo que pode deixar algumas pessoas bastante confusas, porque expressionismo pode se referir a um movimento. Então, um movimento aí do início do século XX, que foi muito forte na Alemanha, e a gente tem também, além do expressionismo, alguns movimentos depois que foram influenciados por ele. Então, por exemplo, o expressionismo abstrato, que surgiu aí nos Estados Unidos, a gente tem o exemplo do Pollock, e foi um movimento muito forte ali nos anos 40 e 50. A gente tem o neo-expressionismo, ali dos anos 80. Então a gente tem aí esses três movimentos que levam o nome, né, de expressionismo abstrato e neo-expressionismo, mas a gente tem também um termo que pode ser usado para obras de outros períodos, para artistas de outros períodos. Pode-se falar que as pinturas do Van Gogh têm grande expressionismo, mas as pessoas podem ficar muito confusas, porque então o Van Gogh é expressionista, mas o Van Gogh viveu ali no final do século XIX. O expressionismo não foi só no início do século XX, as pessoas bugou. Mas então é porque a gente tem duas coisas diferentes, nome dos movimentos e um termo que é usado então para falar dessas obras de arte que na sua maior parte das vezes são pinturas, mas também podem ser, por exemplo, esculturas ou desenhos ou ainda outras técnicas, mas muito frequentemente são pinturas. Então são obras que há uma distorção da realidade, frequentemente com cores muito intensas, para mostrar aí os sentimentos, as emoções, o estado de espírito, as ideias do artista. Então, por exemplo, no caso do Van Gogh, ele pinta aí paisagens, são obras figurativas, que a gente consegue aí reconhecer, né? Tem uma arvorezinha, uma casinha, um girassol, enfim. Mas ele tem aí essas pinceladas muito vivas, essas ondulações que não são como era de verdade essa paisagem na qual ele se inspirou para pintar. Isso está mostrando aí os sentimentos, o estado de espírito dele. Então está expressando tudo isso. Por isso que a gente diz expressionismo. E no caso aqui do Van Gogh, por exemplo, que a gente falou, as obras dele são figurativas, mas a gente vê isso também em obras abstratas, então não tem figuras reconhecíveis da realidade. Então a gente pode ver o expressionismo abstrato, como já diz o nome, tem aí essas obras abstratas, por exemplo, do Pollock, que são muito expressionistas, tem muita expressividade. Algumas obras neo-expressionistas também podem ser abstratas, ou ainda de outros períodos, porque tô dando exemplo desses períodos, mas tem também vários outros artistas de outros períodos que são também chamados, às vezes, de expressionistas nesse sentido do termo, não do movimento. Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, obras do Munch, que às vezes as pessoas chamam de expressionistas nesse sentido, mas às vezes confunde-se. Ele não faz parte do movimento expressionista, porque então ele era do século XIX também, ele era muito ligado ao simbolismo, não era expressionista do movimento. As suas pinturas, sim, são muito expressivas. Muitas vezes, inclusive, eu prefiro o termo dizer que é expressivo do que expressionista, justamente para não haver essa confusão. O Van Gogh, ele mesmo, era pós-impressionista. Muitos artistas fauvistas, do movimento do fauvismo, também tinha uma pintura muito expressiva, muito expressionista, mas são até de antes aí do movimento do expressionismo alemão. Tem o próprio expressionismo alemão, com seus grupos aí, da Blaue Reiter, de Brücke, tem o Francis Bacon, tem o Giacometti, enfim, um grande número aí de artistas que trabalharam com essa técnica, mas nem todos são de movimentos que são o expressionismo abstrato ou o neo-expressionismo. E alguns consideram que essa técnica começa com Van Gogh, mas pode ser vista também como uma extensão do romantismo, que já valorizava aí muito as emoções. E muitos artistas desse período também tinham uma pincelada muito forte, por exemplo, o Delacroix. E aqui, nessas obras que são, expressionistas, mas não ligadas ao movimento, num termo no geral, frequentemente a gente vê os gestos do artista, o artista botando mesmo a mão na massa nessas obras. Então a gente vê muitas vezes camadas densas de pintura que criam uma grande textura. A gente vê os traços do pincel do artista, então mostra justamente aí essa expressividade. E é um termo que, como eu disse, pode ser aplicado a
quase qualquer época. Você pode falar, por exemplo, que as obras do Turner, lá do início do século XIX, são expressionistas. Mas ele veio um século antes do movimento expressionismo. Mas, frequentemente, esse termo é muito usado para artistas do século XX. E continuam aí, tem muitos artistas que fazem obras aí muito expressionistas. Eu mesma um deles. Então, mas como eu disse, eu prefiro esse termo expressivo do que expressionista, porque aí não causa-se aí a confusão, mas é importante saber que esse termo existe. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem outros termos sobre os quais vocês gostariam que eu fizesse vídeo, deixa aí nos comentários. Então é isso, beijinhos e até a próxima!